Alexa, parar. Então, recapitulando. Sabedoria de Salomão, fiz o Visão do teste. futuro, tu fez um teste difícil e tu Isso. tirou 19 porque tu também teve dados bem ruins, né, cara? Porque tua média de dados aí é 3 vezes 7, 21, você tirou 19. Foi abaixo da média que você tirou. Isso, um pouco abaixo da média. Considera usar Por isso que destino eu aí? preciso. Não vale a pena, né? Não tem destino pra usar, tô negativo. Tu O que eu tu poderia não utilizar seria sorte. Deixa eu ver. tu tem uma sorte. Tem uma sorte, mas para aquele naquele momento curto, onde eu sou acordado logo em sequência, deixa eu ver. É porque por um grau de sucesso, você só ganha o benefício de mais um dado e não tem, digamos assim, uma cena dentro do teu sonho. E a cena dentro do teu sonho faz muita diferença para tuas outras qualidades. Sim, eu sei, mas eu gostaria de fazer isso, acho que à noite, onde eu tenho mais tempo. Ou eu não posso fazer isso à noite? Passando o tempo, pode. Não, naquela noite, porque lembra que O nome disso é isso foi passar o uma tempo. cena. Tá, tudo bem. Foi uma Hum. cena rápida, Olha só, aonde é que não, pegou, mas chegou essa lá e cena acordou. é uma vez por dia o teu poder. Não tá escrito isso, mas todo poder de sonho é uma vez por dia. Se você dá um cochilo no Tá, final da tarde ali, depois do almoço, vou dar uma cochilada. Se você sonhou ali, tu não sonha de noite. tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo o teste, mas eu posso rolar, memória para poder pôr esse teste de lógica? Não, não é assim que funciona. Tá, e como esse teste que eu fiz junto com o meio, ele poderia rolar um teste de auxiliar pra mim? Não faz sentido, ele não faz ideia do que você tá fazendo, nem como é que isso funciona, como é que ele vai te auxiliar. Tá, então eu vou gastar um ponto de sorte e rerolar esse teste. Preciso aumentar essa minha rolagem de astúcia. Ter pelo menos R1 nela. Ou B, né, B é melhor que R1. Tu tirou É. menos, cara. Que azar que tu tá. É Beleza. porque é isso mesmo, é difícil. Uhum. Beleza, tu vai ter só o benefício da lógica e da convicção, de maneira que, tanto no momento que você fechou os olhos ali, quanto quando tua mãe tá falando contigo, você não conseguiu se desprender da realidade. Os guardas te segurando, sua mãe falando que ela vai se casar, e que você vai casar, e que você não vai escolher quem tu vai casar. Isso daí não foi no naquele momento. Eu Foi sendo sei, no mas outro dia de manhã. lembra que depois a gente concordou que teu personagem, ele meio que enquanto a gente estava discutindo o destino, Ah, sim, verdade. ele meio Certo. que já intuiu isso que ia acontecer, mesmo que antes das palavras serem ditas, você já meio que entendeu o que estava acontecendo. E e por isso você estava muito ligado no mundo dos vivos, de maneira que não é que você não sonhou, você sonhou, tu teve um grau, mas tu não tem certeza exatamente do que. Tu não conseguiu ir totalmente para os sonhos, entrar no teu palácio, tinha muitos guardas que estavam perturbando ali para que você entrasse no seu palácio. Então, você viu alguma coisa que você não sabe o que que é, e que quando você usar esse dado extra aí, vai ser isso que você esse dado que você ganhou pra usar hoje, foi isso. E nesse dia, cara, no dia do casamento da tua mãe, o que tinha era os preparativos para o casamento. Você poderia ter interagido com a tua avó, você poderia ter interagido com a sua própria mãe. Com o Mai, nós já sabemos que você interagiu e que essa cena foi feita, então não poderia ter outra. Sim. O que eu Ou quero. você gostaria de passar o tempo, não para o dia seguinte, mas para depois que eles já partiram. Eu gostaria de ter a conversa com a Malicene quando ela estava me explicando que ela ia me deixar aí, né, Interpretada, ou tu interpretada. quer deixar claro o que foi falado e como é que foi isso? Não, interpretada. Quero ver ela olhar na minha cara e falar: "Eu vou te deixar aqui, você vai casar com alguém que você não escolheu". Aham, beleza. Ela não falou que eu podia escolher quem eu quisesse, agora quero ver ela falar o contrário. Uhum. Eh, isto, a partir daí. Me lembro bem, eu tinha pegado, dormido durante a noite toda, Uhum. teve a visitação do sonho com o Sven, que apareceu lá, e aí quando acordei de Tá, manhã, já fui mas acordado lá nas o pressas que para te poder me interessa aprontar para o mais é a parte casamento. do casamento, então eu posso já acelerar o ponto que ela já falou que você vai ficar aí. Isso, então a gente pode começar a partir do ponto que ela vai me falar que eu vou estar aqui. Não, depois, porque, tipo assim, já eu deixo claro que você vai ficar aí, que eles vão casar e que eles vão embora. Agora o casamento que é a parte que te interessa. O teu casamento. Ah, tem isso também. É só noivado, né, Rock, não é casamento não, não vai me casar uma criança de 7 anos de idade não, né. Então eles podem, mas não é isso que eu tô falando.
Não, eu quero que ela me explique o que é, que acordo que foi esse, por que que Uhum. isso está acontecendo. É, eu quero que ela me convença disso, entendeu? Uhum. Sem problemas, cara. Eu quero fazer com que ela saia daí com peso na consciência. E aí, se apresenta aí, cara. Tu já arrumou uma imagem gótica pro teu personagem? Aí, ó, tá aí. Eu me imaginei dentro do jogo, eu olhando com a Alice pro lado de fora, parecendo que tô preso. O destino, cara. Você botou essa imagem pro teu personagem não querer que ele ficasse preso lá. Olha Claramente ele tá numa só. cela. Claramente ele não pode sair. Costela luxuosa lá do lado de fora, um dia É. ensolarado. Tá ligado aquela Sacou? redinha? Tá ligado aquela redinha que você bota na janela de apartamento pro gato não pular? Isso daí é uma grade, tá vendo? E eu só Aquela. segurando ali, olhando pro lado de fora, como se eu não pudesse ir. É. É, Então. essa é a imagem gótica do personagem. Eu só preciso só preciso mudar a cor da roupa agora e botar roupas pretas ali. Eu vou fazer isso depois, eu vou começar a usar preto dentro do jogo. Em luta ao príncipe, em luta ao rei, em luta aos heróis que morreram dentro de mim juntamente com a esperança que eu tinha nos meus pais. Uhum. Mas nessa cena agora você tá de vermelho, cara, pro casamento da sua mãe. Não deu tempo de preparar a roupa, né? Uhum. Já fala ali pros empregados para providenciar roupas que nem essa daqui pretas. Não, cara, os empregados agora estão todos vestindo sua mãe de noiva. Inclusive, com eles na sala, ela vai falar contigo. E Ok. ela vai dizer: Bem, vamos pular a parte sobre você vai ficar aí e eles vão embora sem você. Aham. Isso aí, teu personagem já tá ciente. E ela. Mas eu só quero perguntar para ela por quê. Aí ela vai. Aí o ponto que ela começa. Que ela começa não, que ela continua, porque o começo foi lá atrás. É justamente assim. É, desde o fim desde o fim dos tempos dos dragões, há 1000 anos, as tempestades têm sido cada vez menores. Essa demorou tanto para acontecer, tão mais do que as outras, deve ser breve, Igor. Ela deve ser breve. Eu balanço a E cabeça negativamente. eu sei. Não, mas imagina ela falando ali, se arrumando, tem uma mulher mexendo no cabelo dela, outra mulher pregando o espartilho, a outra prendendo uma capa, e, e ela tá falando contigo, tipo, nem virando o rosto totalmente pra você, sabe? Porque alguém tá pedindo pra ela levantar o queixo ali pra fazer alguma coisa. Tranquilo, eu balanço a cabeça negativamente, mesmo assim, sinal de desaprovação, mesmo que ela não veja. Uhum. E ela diz assim, é, ela diz, ela fala assim, e quando a tempestade passar e nos reunirmos novamente, mesmo assim, quando a tempestade passar e nos reunirmos novamente, você já vai ter idade para você ter escolhido a sua noiva, é, meu filho. E o rei tem expectativas entre você e a filha dele. Ah, então É, eu posso me escolher não me casar com ela? Aí ele diz assim, não, Não. calma aí, não fale não pense dessa forma. Só um segundo, rapidinho. E que ela só ia mandar o não mesmo. Quem pai? Dota? Opa, tô aqui. Na hora que eu respondi, eu falei não, aí eu ia continuar raciocinando e gritaram no portão. Cara, a comida chegou muito rápido, a gente nunca pediu um hambúrguer tão rápido. Eu não, tipo, sabe quando você não acredita, tá ligado? Eu falei, não é aqui não. Aí o cara repetiu meu nome, caraca, é aqui mesmo. Show. Tá, então É... retomando o raciocínio, porque ela não respondeu não, ela falou mais coisa. Na hora que você fala assim, então não vou poder. Como é que é? Então não tenho escolha? Como é que foi que tu falou? Sim, então eu não posso escolher com quem que eu vou casar. Aí ela diz, né, eu disse que o rei tem. é, que o rei tem, gostaria que você ficasse aqui para que você convivesse com a filha dele. E sim, você escolhesse casar com ela. Mas vocês ainda são muito jovens, Egon. É, você dizer, dizer agora, né, dizer hoje que você não quer se casar com ela seria só uma indelicadeza desnecessária. Eu não me É, importo de conhecer ela. É, eu acho que até seria legal se nós fôssemos amigos. Mas eu não quero ter que ficar aqui
longe de casa de novo. Você já me mandou lá para o Silveraná, e quando nós estávamos indo para casa, viemos parar aqui. E agora eu vou ter que ficar aqui de novo? Exatamente, Igor. Eu te mandei para Arden com o objetivo que você crescesse longe do Paço de Vidro, conhecesse a Corte dos Dragões, conhecesse a realeza, conhecesse como os... soubesse como a política de Sacra vai muito além de nossas fronteiras. E isso ainda não foi concretizado. Eu te tirei lá do Severionar e trouxe para a Casa Real graças a uma oportunidade única que eu não tive antes quando eu te enviei para lá. E agora temos que agradecer aos deuses pela generosidade do rei Jevor. Inclusive o rei Jevor deveria ter um nome, um número, desculpa. Eu não vi isso aqui, mas sei lá, seria Jevor II. Tem outro Jevor antes dele. Ok. A generalidade do rei Jevor II para conosco para conosco, para com toda a Sacra. Rhaenyrius Rhaenyrius nunca se casou. Rhaenyrius nunca se casou com a primeira filha de um rei de Arden. E isso não seria somente histórico, seria algo que isso não seria somente histórico. Isso é um sinal claro do quanto o rei Jevor está querendo se aproximar o rei Jevor II gostaria de se aproximar de Sacra como talvez Arden nunca foi. E por isso, seja gentil, educado como eu te ensinei. Conheça ela e seja amigo dela como você quer. Como você mesmo disse que gostaria de ser. E depois da tempestade, quando vocês dois tiverem idade para escolher, isso é claro se ela te escolher também, né? Você ouviu. Eu espero que a Ayla tenha te ensinado sobre isso também. Eu balanço Aí ela só continua, assim. E aí sim vocês vão poder casar juntos, talvez. Se o rei permitir, eu gostaria. Eu até. Se o rei permitir que esse casamento aconteça mesmo aconteça no Palácio de Vidro. Eu já falei para ele, para a rainha, e que eu gostaria que se fosse da vontade de vocês dois se casarem em Sacra, já que eu vou me casar com o Minor aqui. E nisso ela já tá falando ali, tipo, não sei se você percebeu, né? Eu tô rolando a intriga aqui, embora eu não esteja mecanizando nesse momento. Ela já foi falando ali, não sei, meio que mostrando, tipo, como é vantajoso, como é bom. Não, eu entendo historicamente esses lados positivos, eu concordo com eles. Só que em questão de história, tudo bem, mas é a minha vida. Toda essa intriga aí sobre o quão importante isso é, sobre quão honrado nós deveríamos estar, eu só sei tudo isso, cara. Entendo perfeitamente. Mas beleza. Mas ela não falou que você não tem escolha. Ela tá tentando fazer você escolher. Sim. Eu digo pra ela então o seguinte. Quando eu saí do Silveranar, eu só queria passar um tempo em casa. E essa tempestade, ao contrário do que você disse, eu acho que ela irá durar bem mais anos do que você espera. E pode ser que eu não te veja por muito tempo. Peça para o rei Jevon para que eu possa ir para a Sacra pelo menos ao menos uma semana, já que a tempestade demorará ao menos um mês para poder chegar aqui. Então eu volto. E fico aqui o tempo que essa tempestade durar. Não diga uma coisa dessas, Egon. A palavra de um soberano
Tem o vida mais alto pelos deuses, ainda mais aqui em cima. Eu não posso correr o risco de te levar para Sacra e a tempestade te prender lá. Vai colocar em jogo tudo que vai colocar em jogo a vontade do rei. E você ouviu o que o pai dele, o rei Raina, disse antes de morrer. Ele é um escolhido. O destino dele está ligado a essa tempestade. E se ele pediu para que você ficasse aqui é porque tem um motivo, que é ligado à vontade dos celestiais. E nós, então, é nosso dever seguir essa vontade e não ficar impondo a nossa. Assim, e não ficar impondo a nossa vontade. Você acha que eu também não queria que ficar contigo, que você fosse comigo? Já foi muito duro me despedir de você aquela vez. Tanto que na segunda vez eu não consegui. Eu te levei comigo. Não me faça. Não me faça uma cena como foi feita no Severaná. Eu não posso chorar agora. E ela começa. Aí essa manobra ela já tá usando manipular pra você sair da intriga, entendeu? Pra você não. Pra você não continuar nessa manobra aí, né? Nesse convencimento aí de ir contigo. Tá, tudo bem. Ok. Essa daí rola pra ver se pega. Esse manipular. Porque senão eu quero falar, não, então a gente leva a D lá e Sene junto com a gente. Não, e eu vou continuar. você não vai poder usar convencer se ela vencer ou manipular, né? Isso. Mino Diego Filho, achei filho. É por isso que eu quero saber se manipular pega ou não. Cara, tua dedicação passiva 16. É 12. Não é 16? Não. 16, aumentei vontade pra 4. Então eu não te atualizei aqui na ficha dela, peraí. Apresentei de novo aí. Agora tá 16. Convencer, não, manipular. Manipular precisa ter 2 graus de sucesso pra poder conseguir fazer a manobra, né? Uhum. Já vai pra 21. 21 é mais difícil. 27. Ah, tá. Então você não pode usar mais convencer nesse sentido. Tá, eu vou manipular pra não poder sair nem Quer dizer, manipular não é pedir pra você parar de usar convencer. Manipular pra. A minha manobra. Você mudar pro charme. Ok. Nego, você vai me fazer chorar. Não diga isso, sabe? A mulher tá maquiando o olho dela, ela não pode chorar agora, entendeu? Uhum. Eu posso só rolar o meu convencer dessa entrega? Da primeira, eu acho sim. que eu tenho dano suficiente pra poder fazer ela, no mínimo, sair daí pensando. Eu vou utilizar a minha recém-atualizada manobra. Não, porque você nunca convenceu ela a me levar? Numa entrega interrompida, não. Ah, verdade. Então, é com persuasão, com convencer, é malicene. Mas pode usar memória. Quer dizer, você só fala que você acha que não vai demorar. Se você tivesse falado, no livro tal. Não, eu tenho motivos pra acreditar que isso vai demorar. E eu me lembrei da informação de que ela falou Mas que a você tem que usar a chegaria em um informação quando mês. você usa memória. Não é só você pensou nela. Então, Você mas não usou a memória. eu não falei pra ela que a tempestade só vai chegar em um mês. Então dá pra poder levar por uma semana. Que os mestres disseram. Tá, tudo bem. Aceita a Isso. memória. Eu não dou ponto sem nó, não, Rock. Eu escolho um dado, não deve ser dificuldade maior que 12. Tu vai ter um dado e tu pode rolar com um dado extra. Na Malicene com um dado extra. Calma. Tá, é porque tá clicando em enganação, é persuasão. Persuasão, Malicene, convencer. 4D. Eu tenho mais um D em convencer? Eu tenho um D em convencer? Nossa, a qualidade dela de famosa tá errada aqui. Tá ainda antiga, eu tenho que atualizar. Tu tem um D em convencer por quê, cara? Eu não sei. Apareceu ali. Tava errado. Deve ser por causa da tua memória, não? Não. Pronto, agora que o teste tá certo. Mais um D. E porque eu posso, vou rolar a criação também. Posso? Interpretativamente com o que foi feito aí? Tá falando com ela bem. Tudo bem. Eu acho que interpretativamente com o que foi feito aí, eu acho que dessa vez tu não deu nó no ponto, não. Esse ponto foi sem nó.
Esse daí eu não pensei, não. Eu devia ter feito direitinho. Pouco. Já bate 8 de influência. 8 de influência pelo menos faz pensar. Porque tu tem carismático e... O dano de convencer é muito alto. 2 graus Calma aí, você geralmente ainda já. tá afetuoso a ela, ou você então não tá bolado com o que ela falou que você vai ficar pra trás e tudo mais? Ah, não. Tô diminuindo minha postura. Então eu boto amigável, pô. Muda aí o teu. Amigável, não. Tô afável com ela. Então por que tu tá ganhando mais 7? O mais 2 é por conta de qualidade. Mais 5 é porque tá errado mesmo. Então, esse Eu mais não 5 é porque alterei. tava afetuoso. Isso. Aí tu tinha Aí é afável. Diminuir aí. Mas de toda forma não bateu. Isso aí, não foi. Aí depois ela te manipulou a trocar. Eu quero saber se é aquela entrega que eu não rolei lá atrás você tomou. De que meio que você pode escolher sim, mas educadamente não fale nada, que bote que você vai, entendeu? Pra Não, não ficar uma coisa assim do tipo. não vou fazer defeito com a menina, não. Isso aí, Eu não vou faz empurrar desfeito. ela, falar boba feia, eu não quero casar com você. Anotado. É, Tudo bem, então eu viro ali pra ela e digo. Eu não digo mais nada. Eu balanço a cabeça e vou me preparar ali. Beleza. Então, tu teria mais uma cena pra essa questão do casamento ou só seria no outro dia agora? Não, nenhuma coisa especial no casamento, não. Tem uma coisa que você já declarou que você iria enviar um e-mail com a sua mãe. Não foi falado aí, mas eu posso considerar que você Tá. falou depois. Aí Tem eu quero duas saber se coisas que eu você vai ter queria uma. falar com ela, na verdade. Se você Só vai pra... querer ter uma cena. Mas tu quer ter cena ou tu só quer declarar? Não, só declarar mesmo já é o suficiente. A primeira coisa é falar com ela que eu tinha trazido o Meigor aqui porque a gente iria passar pouco tempo aqui. E não dá para ele passar essa tempestade de dragão aqui junto comigo. Para levar ele e entregar pro Sven. Mas tem certeza, amigo? Ele vai ser uma boa companhia pra você. O que que ele vai. Vocês vão ficar cada um sozinho em um canto, vai ser melhor pra vocês. Você tem um amigo aqui. Tipo assim, Balança. eu não tô realmente tentando te convencer disso, é porque assim, pra ela você só tá querendo ser forte, bonzinho, não precisa, tá ligado? Ela quer deixar o lugar mais fácil pra você. Isso é um charme dela, não é um convencer, entendeu? Sim, sim. Não, mas eu já tive o sonho com eles vêm nessa Eu altura sei que do tu já teve essa coisa, vem, campeonato, mas então você não falou nada. eu Tu já teve. não vou nem falar. Então tu vai fazer o quê quando ela fizer esse charme? Eu vou falar que. Não, mas ele quer ir. Ele quer ir mesmo e eu não vou prender ele aqui. Ah, beleza, tu mente pra ela, né? Porque ela é. Isso. Tá, tudo bem, Mentira. cara. Ela diz tudo bem. Fale pra ele, então peça pra ele entrar na nossa comitiva, né? E Que se, ele. e se porventura vocês não se encontrarem com o Sven ou com alguém que possa deixar ele, aí você mantém ele junto contigo. Uhum. Aí ela disse que vai deixar ali o Joia Bruta contigo. É isso. O Joia Bruta é mais legal. E eu disse para a filha do Cananion, que perdeu o marido na guerra, que eu iria garantir a segurança dela. Então eu queria que você deixasse ela como minha aia aqui no castelo. Aí ela diz, bem, se ela vai. Eu não posso. Bem, eu não conheço ela. Mas se ela vai ficar aqui no castelo, não vejo problema nisso, Igor. Agora, caso ela precise de um convite para ficar aqui, peça para a rainha. Ou, que eu acho que eu tenho, que eu imagino que ela vai conceder. Tipo assim, tá entendendo? Você tá pedindo para ela para ficar na casa do rei. Eu tenho que pedir isso pra família real. Perfeito. Mas Então ela não vê problema nenhum nisso, não. eu Aí balanço ela a fala cabeça. assim, mas peça para ela vir aqui para se apresentar, peça para me procurar quando até o casamento para quando ela vier me cumprimentar, eu quero pelo menos conhecer essa aia que chamou a atenção do meu filho. Balança a cabeça positivamente, eu vou lá procurar ela. Tá, beleza. Não precisa ter cena, só basicamente dar as instruções para ela. Não, fala com minha mãe e tal, fica aqui. Sim, lembra que eu disse que
que lembra que eu disse que eu ia tomar conta, etc. Então, aí, ó, vai lá conhecer minha mãe e a gente vai arrumar um lugar pra você poder ficar aqui no castelo. E fazer um charmezinho nela aí nesse processo. Então, aí, cara, ela vai dizer o seguinte pra você, tu não precisa ter cena, mas ela vai dizer assim, que ela não queria ficar ali, e que ela tava... e se a sua mãe permitir tudo, ela gostaria de ir pra Sacra. Ela gostaria de ir para o grande templo de Sacra, para que o filho dela... para que o filho dela nasça nas terras onde o pai nasceu. Ok. Eu balanço a cabeça positivamente para ela e eu digo que vou providenciar isso para ela. Mas aproveitando, eu queria perguntar Ô, aonde Tota, que. eu vou ter que. Não vou poder narrar pra tu até o final da noite. Vamos só encerrar o que tu fez nesse dia e quando tu for lá pro futuro, né? Quando você só acertar esses pontos e tudo, a gente faz em outra sessão. Ah, mas vamos só finalizar, porque é só essa Tá, informação vamos. que eu quero pegar com ela. Continue. Continue. Mas eu fiquei curioso de onde você arrumou esse broche. Ela diz, foi do meu esposo. Ela vai. Calma aí, deixa eu pegar ela aqui só pra narrar a interpretação. Recentes. Vou apresentar ela aqui e a gente continua, faz a cena na moral. Um broche da estrela Lady brilhante de Sacra. Sailira. Não, Silaira. Lady Silaira Calgário. Então, ela diz que ela é, né? Ela é uma Calgário, né? Como o marido dela, né? Gonário. Que. Oi? Não, Gonário. ela nasceu Calgário. Gonário, né? Mas esse símbolo aqui são dos Calgário, que é que é o nome do antigo antigo arcanjo de Radiante. O antigo arcanjo de Radiante. O pai do meu. O pai de Raimel. Ele diz, ele havia se casado com uma sacerdotisa. é, Ele havia se casado com a sacerdotisa da casa Cária. E ele, na época, ele estava a serviço do rei de Arden no grande templo de Sacra. E foi lá que meu esposo nasceu. Dizem que é um grande templo de Lira, onde todos os deuses se encontram e comungam juntos. Aí ela diz, e foi lá que ele foi sagrado a Shashuri assim que ele nasceu. E da mesma forma eu quero que meu filho seja sagrado lá, no cálice de fogo. Ok. Eu balanço a cabeça positivamente. E eu digo. Ou seja, o marido dela era um arcanjo, o pai dele também era um arcanjo, e eles eram relacionados com a família Cária, né? E ela é uma Gonarian que parece bem devota também dos Celestiais e quer cumprir ali quer que o filho dele nasça lá ainda, entendeu? Ele diz que não há mais nada para ela aqui. E mesmo que um dia haja, não vai ser agora nessa tempestade que a que o que vai ter que é, o pai e o irmão dela já tem muito o que se preocupar e cuidar para ter que cuidar de mim também. Depois que eles me entregaram a fé, eu resolvi servir aos deuses. E é isso que eu quero fazer daqui para frente, e não voltar para para casa do meu pai. hum, O meu pai mesmo concordou. O meu pai, o Lorde Gonário, ele mesmo concordou. Ele também está fraco, velho e já se despediu de mim no momento que eu disse que partiria. eu balanço a cabeça positivamente, Rock, e me lembrando ali das palavras e do jeito de falar do Minor, eu digo o seguinte para ela. Eu entendo que, é, que o seu caminho é, esteja em ir atrás dos deuses e de tornar a vida do seu filho que vai nascer melhor. É,
E não é por coincidência que. E não deve ter sido por coincidência que enquanto eu orava e tentava me aproximar dos deuses, é, eu me lembrei, foi me revelado é, esse símbolo que você carrega. Embora você não saiba disso e isso tenha sido algo que foi esquecido com o tempo, a primeira filha é, da casa Rainírios, a estrela brilhante de Sacra, é, foi quem criou e quem forjou é, esse símbolo. Eu tomei para mim que essa revelação que essa revelação que os deuses me deram deveria ser para te manter perto. Mas se você quiser ir para lá, eu te dou todo o apoio que você precisar. Esse símbolo da casa do meu marido, uma casa que já não tem mais direito a títulos, não tem mais terras, pois todas elas foram dadas aos deuses como homenagem e sacrifício a eles. Ele disse que representa a um metal que foi enviado direto que os deuses enviaram para nós. Ele caiu em Arden ele caiu em Arden há 3.000 anos, quando a casa de meu marido foi formada. E com esse metal foi forjada uma espada que meu marido, o pai dele e o pai dele usaram durante e todos os Calgarion utilizaram nesses 3.000 anos para defender a fé. Era uma espada capaz de cortar de cortar os tentáculos que crescem das profundezas e o mal que sobe no coração dos homens. Não é famoso como, quer dizer, não é famoso não. Ele não era abundante como o aço negro da minha casa, mas ele foi entregue diretamente dos deuses para nós, para nos proteger. Aí ela diz assim, essa espada agora está perdida. Dizem que ela caiu no oceano dizem que ela afundou no oceano depois que os Severaná queimaram o navio de meu esposo. Aí ela disse, eu espero que ela não. Farei preces no templo de Elira para que eles não permitam que caia nas mãos, para que não permita que aquela arma caia nas mãos de Nasradok. Okay. Balança a cabeça positivamente. E eu digo para ela, resumindo a cena, que eu vou pedir para levarem ela para Sacra, para ela poder ir lá pro grande templo de Sacra. E que quando o filho dela tiver idade, agora eu só preciso entender uma questão legal. Ela é lady, mas isso não significa que o filho dela vai ser um cavaleiro, já que ela não Não, tem um cavaleiro nome. não é um título hereditário. Isso, o cavaleiro não é um título hereditário, mas ela não tem uma casa, então ele não vai ser um lorde, porque ele não tem terras. Isso aí, exatamente. Perfeito. Então eu digo para ela que ele não, em Sacra ele seria um barão, um homem de. Não, se bem que barão é status 3, né? justo. Então nem isso. Realmente, Isso. ele é só um. Ele não seria ninguém, a menos que alguém o. Mas geralmente é isso, cara. Ele vai. Provavelmente ele vai servir a igreja, pode ser que ele se torne um sacerdote, ou ela, né? Vira uma sacerdotisa, um sacerdote.
ou vire, se for, né, pode acabar virando um arcanjo. Beleza. Então, assim, isso aí só depende da vontade dos deuses. Sim. Do que ele Então vai eu ser digo, quando ele crescer, tá ligado? Porque ele não tem nenhuma herança. A herança dele, pelo que ela tá explicando, a única herança que esse garoto tinha, afundou no mar quando o Silverana queimou o navio do pai dele. então eu digo para ela ali o seguinte: e seu filho, quando crescer, seja que ele queira se tornar um guerreiro, ou seja que ele queira seguir o sacerdócio, peça para que ele peça para que ele venha até mim. E eu dou a minha palavra que o futuro dele será melhor. Beleza, cara. Ela te agradece ali. Então você vai arrumar passagem pra ela pra Sakura também, né? Isto. Beleza. Então vai ela e o. Ela vai cuidando do Meigel. Vai ela, vai o Meigel, vão pra Sakura lá. E agora pro Meigel, eu vou dizer para ele que é para ele descer, que o Sven vai estar esperando por ele. E é para ele ficar atento. Aí ele. Beleza, ele vai dizer assim. Ele não pode ficar conosco na tempestade? Ele pode ficar Aqui, aqui conosco durante a tempestade? Ela falou assim, eles estão falando, parece que estão falando que ela vai durar muito tempo. eu balanço a cabeça positivamente. E, cara, eu fico surpreso como é que eu não consigo guardar nenhum segredo do Meigel. E baixinho para ele, eu vou explicar que. Não, e baixinho para ele, a primeira coisa que eu vou falar me promete que você não vai contar para ninguém. Tudo bem, ele promete, cara. Eu falo para ele que o Sven tá vindo com a Azul aqui para cima. E antes que essa tempestade chegue, eles vão me tirar daqui. E que Aí, é para você se encontrar com eles lá embaixo e ficar de olho, porque eles também vão estar te procurando. tá, Quando eu aí, conversar com o Sven, que ele entrar nos meus sonhos novamente, eu vou falar para ele que você tá junto com o Minor. aí ele diz, isso quer dizer que, aí ela diz, você, então, aquele dia, então ontem quando você estava, você só não foi embora por causa de mim? Ele fala ele Eu meio com culpa, tá ligado? Como se ele tivesse atrapalhado, sabe? Não, eu balanço a cabeça negativamente, digo. Ali Tem era um plano de muitas. fuga e não saiu, entendeu? Ele entendeu dessa forma. Tem muita gente nesse castelo querendo um monte de coisa comigo. Esse lugar, ele não é seguro mesmo. Então é melhor. Então não é melhor eu te proteger até eles chegarem? E aí eu vou embora com vocês? Eu digo. Quando eles vierem aqui em cima, a gente tem que ajudar eles o máximo possível. E se você já estiver lá embaixo em segurança, vai ser menos algo para eles se preocuparem. Aí ele diz, não, se eu for, fala, se eu for, eu vou subir aqui junto com eles pra te tirar daqui. Eu preciso que você explique para eles, quando você encontrar eles lá embaixo, tudo que você viu aqui em cima. Como que é o castelo, como que são as passagens. E isso vai ser fundamental para eles conseguirem vir até aqui. Aí ele diz, sim, eu vou com eles. Ele tá decidido, cara. Eu tô decidido, eu não Eu, vou vou- eu, eu, eu decidir, vou cara. mostrar o caminho pra eles. Ok, eu balanço a cabeça positivamente. Beleza, cara, ele vai. E Ok. tá bom, assim. Vamos parar aí, porque eu vou ter que sair aqui. E bota o nome desse episódio de hoje de Promessas. As promessas que a Melisandre fez e não cumpriu. A promessa que da história ali da Calgary e a promessa que você acabou de fazer pro meio. Promessas, cara. Note. Beleza, cara. Vamos aí, mas tive que sair mais cedo. Tô saindo aqui. Tranquilo. Você sempre narra pouco pra mim.